pessoas e pessoas, Continuando então, resolução, Caderno Azul, Enem 2017, Ciências da Natureza, questão de Biologia, de número 116. Essa questão, olha a cara dela, olha aqui, ó. Ela parece difícil, né? Fala, ai meu Deus, que questão gigante! Tem um enunciado enorme, tem uma figura que eu não entendi. Calma, moçada. Essa questão, na verdade, é uma questão bem básica mesmo, tá? Vamos tentar aqui olhar com aquela visão do Neo, né? Da Matrix, lembra? Já assistiu esse filme? Se você não assistiu, assista. Que ele olha para aquela telinha preta com os númerozinhos e letrinhas caindo em verde, ele enxerga através, ele enxerga o mundo. Vamos tentar então enxergar através dessa questão. Vamos tentar pensar na cabeça do seu examinador. Não é aquele doido dos cabelos e tal, mas vamos tentar procurar ele lá. Vamos tentar? Então, leitura da questão. Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, uma propriedade da membrana plasmática. Parou de ler, volta aqui para mim, parou. Ele quer explicar uma propriedade da membrana plasmática. Quais são as propriedades da membrana plasmática? Vamos lembrar? Membrana plasmática, foi proposto um modelo que explicasse aquele modelo de mosaico fluido, que ela tem composição lipoproteica e ela tem algumas propriedades. Propriedade número 1, ela tem uma fluidez. Os componentes se movimentam livremente nessa estrutura de bicamada. Propriedade número 2, esta estrutura química, né, pela sua natureza, da disposição dos fosfolipídios, das proteínas, ela tem uma permeabilidade parcial, ela é semi-permeável, ela faz uma seleção do que entra e do que sai na célula. Vamos ver qual dessas duas propriedades essa questão vai querer cobrar da gente, tranquilo? Voltando para a leitura. Aí, para fazer essa explicação, eles fusionaram, juntaram uma célula de um camundongo com uma célula humana, que nem está mostrado na figura. Uma célula de um camundongo com uma célula humana foram fundidos. Então a célula humana tinha proteínas quadradinhas, a célula do camundongo tinha proteínas redondinhas. Quando eu fiz a célula híbrida, ficou um pedaço quadradinho do humano e um pedaço redondinho do camundongo. Legal, continuando a leitura. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, marcar as proteínas. Olha que legal, ele está colocando foco já nas proteínas. 2 anticorpos foram inseridos. Um específico para o camundongo, o outro específico para o ser humano. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por uma técnica chamada técnica de fluorescência de cores diferentes. Certo? Vamos voltar para a figura. A gente tinha etapa 1, peguei 2 células, etapa 2, elas estavam fundidas, etapa 3, coloquei um anticorpo, e na etapa 4. O que aconteceu na etapa 4, gente? O que aconteceu depois de 40 minutos? A gente não tem mais essa separação clara entre quadradinhos de um lado e bolinhas do outro, né? Olha só, tem um quadradinho, uma bolinha, um quadradinho, uma bolinha, um quadradinho, uma bolinha, um quadradinho, uma bolinha, e assim sucessivamente. Houve o quê? Vamos colocar uma palavra chula aqui, mas só para entender. Houve uma mistura. Essas proteínas marcadas pelos anticorpos se misturaram. Então, ele está colocando o olho, a ideia, o avaliador, lembra que eu falei da matrix, enxergar através? Ele está querendo aquela propriedade da membrana que eu falei da fluidez do mosaico, que ela é lipoproteica, né, associada com essa mobilidade. Então, tava proteína de um lado de camundongo, proteína do outro de ser humano. De repente, elas se misturaram. Busca lá, então, entre os distratores e a alternativa correta, qual é qual? A mudança observada da etapa 3 para 4, da etapa 3 para 4, ou seja, quando tinha uma certa ordem e de repente misturou, né? Por quê? Porque as proteínas fazem o quê? As proteínas movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica. As proteínas têm movimentação livre, moçada. Letra B, permanecem confinadas em determinadas regiões? Não, é o oposto do que disse a letra A. Letra C, as proteínas auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios. Elas até podem auxiliar, não é verdade, mas elas até poderiam fazer, mas isso não explicaria o que aconteceu de 3 para 4. Letra D,
São mobilizadas em razão da inserção de anticorpos? Não, porque a inserção de anticorpos estava entre as etapas 2 e 3 e não houve essa mudança de configuração. Então não faz sentido. E letra E, são bloqueadas pelos anticorpos. Não houve nenhum bloqueio dos anticorpos, das proteínas pelos anticorpos. Certo? Ah, mas é isso que o anticorpo faz, ele colocou anticorpo, eu já pensei no sistema imunológico. Pensou demais. Fica no quadradinho da questão. Ele queria saber sobre uma propriedade da membrana. Olha lá, propriedade da membrana. Maravilha? As proteínas se movimentam livremente no plano da bicamada, que é o que está associado ao modelo mosaico fluido. É essa a fluidez que o Singer e o Nicholson fala naquela proposta. Certinho, maravilha. Mais uma questão. Gabarito correto. Tchau.